Voltamos. Quem diria, né? Quem vivo sempre aparece. E eu apareci, voltei. Faz um bom tempo que eu não apareci aqui nesse canal do YouTube, porém senti a necessidade de voltar. Fiquei com muita saudade, gente. Sério, não tava dando não. Então hoje estou aqui para falar de todos os livros que eu li até agora em 2023. E falar pra vocês o que vale a pena, o que não vale e tal, se dá pra ir pra frente, se não dá. Pra recapitular vocês do que tá acontecendo na minha vida também, porque eu sumi e tal. Mas enfim, se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, não sabe quem eu sou e do nada tá ouvindo essas coisas, deixa eu explicar. Eu sou meio a falar de livros na internet e a minha maior rede, assim, que eu mais faço conteúdo é pro... Então, eu antes tinha esse canal no YouTube aqui, eu fazia vários vídeos aqui, eu postava 2 vezes na semana e tal, bem frenético. Só que acontece que eu fui muito mais atraída pra essa rede vizinha, né, e bem mais atraída também pro... Tô sussurrando porque o YouTube não gosta que a gente fala o nominho das outras concorrentes, mas enfim. E acabou que é muita coisa pra fazer ao mesmo tempo, a gente também faz faculdade, então acontece que eu meio que abandonei um pouco o meu YouTube aqui. Porém agora isso mudou, isso vai mudar aos pouquinhos, eu estou voltando com os vídeos aqui. Bom gente, então vamos lá, não vou enrolar muito, entendeu? Eu quero falar aqui sobre todos os livros que eu li até agora em 2023, que não são poucos, entendeu? Muita gente pode achar que é pouco até agora, só que acontece que pra mim não é pouco não. Então vamos lá, senão esse vídeo aqui vai ficar gigantesco. Bom gente, vamos lá. Os primeiros livros que eu comecei lendo o meu 2023 foram os livros de Broken Bones, que é uma série de fantasia meio de romance. Se eu não me engano, ela tá vindo pro Brasil, não sei como anda assim o negócio da vinda pro Brasil deles. Porém, eu sei que tava fazendo bastante sucesso na gringa e algumas amigas minhas falaram que é bom, que era pra eu ler e tal, então eu li. Eu não li todos, eu li só os 3 primeiros, só, né? Porque esses livros têm, tipo assim, 600 páginas cada um, mas tudo bem. E assim, ele é uma série que é com romance e é um aranha reverso e tem negócio de mates e tal, e tem superpoderes e um super mistério que envolve a protagonista. E assim, eu gostei bastante, eu achei bem interessante, assim, todo o mistério por trás da protagonista e o romance como ele se desenvolvendo e tal. Achei interessante. Porém, a autora tem um padrão que ela faz o negócio do famoso cliffhanger, né? Ela deixa ali sempre no final do livro uma coisinha, uma tretinha, um mistériozinho que só vai ser resolvido no próximo livro. E aí ela faz isso pra quê? Ela faz isso como uma estratégia pra tu ir lá e continuar lendo que nem uma doida sem parar. Isso funcionou comigo no primeiro livro, no segundo livro. Só que aí no terceiro livro, no final do terceiro livro, eu não aguentava mais. Por causa que, sinceramente, os livros são muito grandes. E eu tava sentindo que eles estavam começando a ficar muito repetitivos, muito enrolativos. E que não tava me dando tantas respostas quanto eu gostaria de estar recebendo. E eu não tava recebendo tanto romance quanto eu gostaria de estar recebendo. E tinha personagem ali que eu nem ligava muito também. Eu não tava muito afim de saber quem era quem, o que tava acontecendo. Então, gente, eu fiquei meio irritada com isso, sabe? Fiquei meio irritada com essas cenas gigantescas de ação. Que tem 15 páginas, 20 páginas de cena de ação sem parar. Que os capítulos são longos. Que é muita página e que não tá desenvolvendo muito, tá ficando muito ali no mesmo lugar. Então eu decidi parar por aí. Mas assim, ele é uma fantasia que é bem viciante, assim, por causa que a leitura é bem fluida, os personagens são legais, assim, na medida do possível, alguns mais legais do que outros, mas enfim. Tem um mistério legal, tem umas tretinhas ali interessantes, uns conflitos legais. Só que só não deu pra mim, sabe? Essa artimanha da autora de ficar colocando 1 milhão de cliffhangers e de mistérios no finalzinho, na última frase do livro, só pra eu continuar pra ler pro próximo, não tava me aguentando mais, sabe? Só isso já não tava sustentando o negócio. Então eu parei por aí. Temos também um aqui que é um pouquinho fora da curva, tá? Esse aqui não tem muito a ver com os hypes literários e tal, mas eu li Roube como um artista, que pra quem não sabe, né, não me conhece, enfim. Eu sou estudante de design gráfico e eu gosto muito de coisas artísticas e estudar coisas sobre, ver mais coisas sobre esse tipo e criação de conteúdo também entra um pouco nisso, por causa que esse livro aqui não vai falar sobre só artistas, eles vão falar sobre a vivência de ser um artista e a vivência de produzir algo. Então, não necessariamente quem lê esse livro é artista, você não precisa ser um artista, um designer, um fotógrafo, nada assim pra ler esse livro. Você pode ser qualquer um, você que, sei lá, trabalha com economia aí do outro lado, pode ler esse livro, por causa que esse livro aqui, ele fala sobre produção de coisas. Como produzir coisas, ou como ter autoestima pra produzir coisas, ou como produzir coisas de um jeito saudável, de um jeito criativo. Então acho que a palavra-chave é essa, é pessoas criativas. Pessoas criativas podem ler esse livro aqui, que ele é muito interessante e muito legal. E assim, eu não vou dizer que eu estava muito surpresa pelas dicas que esse livro deu, porque algumas delas eu já aplicava antes, não vou mentir. Porém, algumas coisas eu achei bem interessante, algumas coisas achei bem legal, algumas coisas que ele falou. E eu senti como se fosse um abracinho, assim, porque eu, como uma pessoa criativa, senti que, ok, eu tava no caminho certo e realmente é isso, e não tem outra coisa.
Eu achei ele bem interessante, assim, ele é bem descontraído, ele é bem pequenininho, ele é legal, ele dá um abracinho quentinho naquela noite fria. Então, assim, é bem legal. Eu aconselho bastante que vocês leiam, acho que vale bastante a pena. Gente, agora, este livro aqui que tem em minhas mãos, que estão aqui embaixo, né, as minhas mãos estão escondidinhas aqui. Esse livro é um livro polêmico, já vou falar. É um livro muito famosinho na internet, com uma autora mais famosinha ainda, que vai sair a adaptação de filme. E que, assim, eu gravei um super vlog de leitura que, se vocês quiserem que eu solte, comenta aqui embaixo nos comentários. Por causa que, assim, eu gravei tudo, só que eu não sei se eu tenho muita coragem de postar este vlog de leitura. Por causa que ele ficou bem extenso, assim, vai me dar um trabalho pra editar. Mas, enfim, se vocês quiserem, comenta aqui embaixo nos comentários, porque eu tenho vários hot takes, né, vários pensamentos e tal sobre esse livro aqui. E, enfim, gente, eu não vou enrolar mais. Este livro, Bendito Cujo, é assim que acaba. Gente, esse livro aqui, assim, essa aqui é a edição em inglês, tá? Eu tenho a edição paperback em inglês. Por que em inglês? Não sei também, ficou em promoção, achei barato, quis comprar. E assim, gente, o que dizer de É Assim Que Acaba? Eu não vou dar muitos spoilers sobre a minha opinião, por causa que, se vocês quiserem o vlog de leitura, lá vai estar muito mais aprofundado. Mas eu deveria dizer que eu tenho sim as minhas críticas, tá? Não foi um livro 5 estrelas favoritado, meu Deus, eu amei. Mas também não foi um livro 0 estrelas, odiei. Então, assim, ele tem as suas qualidades e ele tem os seus defeitos, que eu considero como defeitos, né? Não sei vocês, mas a minha opinião, enfim. Assim, eu acho que ele realmente é uma leitura muito fluida, por causa que a Colleen Hoover tem uma escrita muito fluida. E, assim, é rápido de ler, e passa assim, piscou, já passou. Só que eu tenho algumas críticas, sim, a respeito de como ela desenvolveu esse relacionamento abusivo e como ela resolveu esse desfecho. Não sei, eu tenho opiniões um pouco, assim, um pouco controversas, digamos assim, umas críticas aí que não sei não. Então vamos lá, vale a pena ler esse livro aqui? Vale a pena você apostar nele em pleno 2023? Olha, se você quer conhecer o livro, você nunca leu nada do Colleen Hoover, você não sabe, não tá por dentro, quer ler o livro pra conhecer, pra saber o que é que esse povo tá tanto falando sobre, leia. Mas assim, eu acho que ele não é um livro super, hiper, mega revolucionário, pelo menos pra mim não foi. E, assim, ele realmente não é um livro 5 estrelas, pelo menos pra mim, logicamente. Mas, assim, se você quiser ler, se você tiver a fim de ler, leia, sabe? Não vai ser eu que vou dizer pra tu não ler. Todo mundo tem que ler o que quiser ler. É sobre isso. Mas, assim, eu leria esse livro de novo? Se eu soubesse que esse livro ia ser assim, eu leria ele hoje em dia? Não leria. Sendo bem sincera, eu não leria ele. Por causa que, vou dar um spoiler aqui das minhas opiniões, tudo que a gente já ouviu falar sobre ele na internet é o que ele entrega. Sendo bem sincera. Se você já ouviu falar que ele é um livro sobre relacionamento abusivo, que tem a Lily, que tem o Atlas, que tem o Ryle, que empurraram a Lily da escada, que no final a Lily e o Atlas ficam juntos, continuem a nadar. Se você sabe disso, não tá perdendo muita coisa, sinceramente. Eu li esse livro aqui esperando que eu ia saber de mais coisa, que eu ia entender mais, que eu ia aprofundar mais e tal. Não aprofundou tanto quanto eu gostaria, não foi tanto assim, então... Não sei, assim, se você quer ler, leia, mas não é uma leitura tão enriquecedora assim, digamos assim. Agora, vamos pro quê? Vamos pra uma série de livros, que é uma série de livros de romance, aquelas bem genéricas, que tem 300 livros na série, que basicamente foi Praise, Give Me More e Eyes on Me. Gente, essa série, sendo bem sincera, eu tava meio entediada, sabe? Quando, nossa... Precisa de alguma coisa pra ler, alguma coisa rápida, alguma coisa fácil, alguma coisa divertidinha pra ler e tal. E aí eu peguei essa série pra ler aleatoriamente. E eu só tenho que dizer uma coisa pra vocês. Se vocês não gostaram de Birthday Girl, da Penelope Douglas, leia Praise, da Sarah Kate. Inclusive fiz um vídeo só sobre isso no... Enfim, falando um pouco sobre isso, porque que eu acho que Praise é muito melhor do que Birthday Girl. Birthday Girl fazem cosquinha em mim. E sendo bem sincera, Praise, ele também não é um livro excepcional, sabe? Não é um livro incrível, oh meu Deus, o melhor livro da minha vida. Mas ele é um livro muito bem construído, ele é um livro que te prende do início ao fim, ele é um livro que, sabe, ele tem uma profundidade, ele faz você tá envolto na história, você quer saber mais, você gosta dos personagens e você torce por eles. Eu não senti nada disso em Birthday Girl, sinceramente, eu não senti nada. Parecia que era tudo, assim, uma linha plana. Eu sentia que a escrita da Penelope Douglas não tem muito o ritmo que eu gostaria que tivesse em vários livros dela. Eu li vários, gente, sério, eu li Corrupt, eu li Birthday Girl, eu li Credence, nossa, vários. Então, assim, eu sinto que a escrita da Penelope Douglas não me pega muito, eu não consigo empatizar muito com ela, e eu sinto que, sei lá, os livros são maiores que normais do que precisa. Então, Praise é uma escolha muito melhor se você gosta mais ou menos da pegada de Birthday Girl. Vale a pena ler? Olha, vale, é divertidíssimo, assim, recomendo. Acho interessante. Agora vamos para um livro que foi muito
muito falado nas book redes, né? Inclusive citei muito ele por aí, que é Príncipe Cativo, né? A série, a trilogia. Por que ele foi muito falado, caso você esteja embaixo de uma pedra e não saiba sobre as notícias? Basicamente por causa que decidiram trocar a capa dele, a capa da trilogia dos 3 livros, por causa que ninguém gostava das originais. Sendo bem sincera, era uma capa que não tinha nada a ver com a história, eram umas capas bem feias e, enfim, né, vou botar aqui na tela pra vocês verem. Então eles decidiram trocar por umas capas bem mais bonitas, e como tava todo esse hype, todo mundo falando de Príncipe Cativo, eu nunca tinha lido, eu decidi ler. Eu não li os 3 livros, eu li os 2 primeiros, mas eu gostei bastante, assim, realmente não era o que eu esperava que ia ser, foi bem mais pesadinho do que eu achei que ia ser. E assim, eu gostei bastante, eu achei bem interessante, eu achei bem legal a forma como a autora desenvolveu essa história e foi indo. E eu acho muito interessante o conflito entre os personagens, assim, bem legal mesmo, assim, bem legal, diferente, eu nunca tinha lido um livro desse estilo assim. Então eu aconselho muito pra vocês lerem, eu acho muito legal, bem divertido. E aproveitem, né, pra comprar com essas edições incríveis aqui que estão na tela. Temos agora também Até o Amanhecer, que é um livro nacional, que é um romance com uma sereia, que essa sereia faz um combinado, faz um feitiço pra ela vir pra terra, pra ela ver os humanos, conhecer os humanos e tal. Só que ela faz justamente isso no quê? No carnaval do Rio de Janeiro, em pleno carnaval. E aí ela tem um romance com uma humana. Então, assim, é bem interessante, é bem legal. Ele é um conto, ele não é muito grande, sabe? Mas ele é bem divertido, ele tem muita cultura brasileira, muito legal. Então, assim, eu aconselho demais esse aqui, porque esse aqui foi bem divertido de ler, rapidinho, tal, um chuchu. Também li Luzes da Madrugada, que também é um conto, também é nacional, e basicamente é sobre 2 meninas que elas se reencontram depois de muitos anos, que elas eram amigas de infância, se não me engano, e elas se reencontram depois de muitos anos por causa que elas ficam presas dentro de uma fábrica. É Natal e elas vão doar umas roupas, e aí elas entram nesse lugar, nesse prédio, nessa fábrica, nesse negócio, e aí elas ficam presas lá dentro sozinhas e elas passam a noite de Natal juntas. E enfim, também é um romance sáfico e é muito legal, gente, é muito fofinho, eu achei muito legal, tem toda essa coisa de magia, de Natal, é meio a fábrica de chocolates lá do Willy Wonka, sabe? Então, assim, muito legal. Aconselho bastante que vocês leiam, é bem divertido, guardem essa indicação pro Natal, porque eu acho que é bem legal. E sim, eu li fora de época. Depois disso nós temos o quê? Isso mesmo, Han Kang, a minha escritora favorita da minha vida. Temos aqui Atos Humanos. Gente, esse livro aqui, o que dizer? Esse livro, ele é um livro muito delicado, por causa que, ao contrário dos outros que eu mostrei aqui, que eram fantasias e romances e tal, esse aqui não é. Esse aqui, ele, na verdade, ele é uma ficção, mas ele é uma ficção baseada em fatos reais que aconteceram da Guerra da Coreia. Então, assim, é muito pesado porque ele nos mostra no ponto de vista das pessoas comuns que estão vivendo ali, das crianças, dos pais, dos irmãos, das irmãs, dos avós, de pessoas que perderam gente da sua família, e é muito triste, gente. Ele fala bastante sobre como eram as mortes nessa guerra e como o que acontecia quando tanta gente estava morrendo ao mesmo tempo, todos os dias. Então eles tinham ginásios cheios de pessoas mortas, porque eles não tinham mais onde colocar essas pessoas. E, gente, assim, é surreal, é uma coisa, assim, muito dolorosa, muito... Sabe, é angustiante demais esse livro aqui. Então, sim, ele tem 1 bilhão de gatilhos, obviamente ele fala sobre uma guerra e sobre tragédia. Então, assim, se você quiser ler, muito cuidado, por causa que ele é bem sensível mesmo. E é isso, né? Ele é super pesado, eu marquei várias coisas dentro dele. E ele é muito bom, porque, assim, eu gosto muito da Han Kang, já não é novidade. Eu amo a Vegetariana dela, que é esse livro aqui, A Vegetariana. Eu gosto muito dele. Esse aqui é uma crítica, ele não é uma ficção baseada em fatos reais. Ele é uma ficção de crítica à sociedade, machismo, todas essas coisas assim. É muito interessante. Ele fala sobre vários temas diferentes em um só. Então, eu gosto muito da Han Kang, eu descobri ela por esse livro aqui, que é um dos mais famosos dela, ganhou vários prêmios. E aí eu tô meio que numa jornada aí de ler todos os livros, ou o máximo que eu consegui da Han Kang, e esse aqui foi o próximo que eu li nesse ano, que é Atos Humanos. Recomendo demais, muito bom, gente. Leiam Han Kang é incrível. Depois eu li um outro super fofinho, gente. Eu li uma graphic novel que se chama The Tea Dragon Society. Pra tirar um pouco ali da tristeza do livro anterior. Esse livro aqui é muito fofo, ele fala basicamente sobre uma sociedade secreta de dragões de chá. Então, é muito bonitinho, gente. É uma graphic novel muito fofa, que mostra os dragõezinhos, mostra o chá, mostra a história dessa sociedade secreta. E é muito lindo, gente. Tem vários livros desses, eu só li o primeiro por enquanto, mas eu aconselho muito que vocês leiam, é muito fofo, é muito rapidinho de ler e é muito bonitinho, é muito fofo, as ilustrações são todas lindas. O próximo que eu li nesse ano foi Nada Fica no Passado, da Jennifer Hiller. É um thriller e, assim, eu nunca tinha lido nada de Jennifer Hiller. Eu li por causa que sou parceira da Fara Editorial, caso você não saiba. Então, todo mês eu posso pedir um livro pra eles. E eu pedi esse aqui, Nada Fica no Passado. Esse livro aqui, gente, eu sinceramente fui sem esperar nada.
Eu não estava esperando nada desse livro, por causa que fazia muito tempo que eu não lia thriller, fazia muito tempo que, sei lá, eu não tava muito nessa vibe. E aí eu comecei a ler esse livro e, meus amores, que livro incrível! Eu gostei muito dele, por causa que ele te deixa muito preso do início ao fim, tu quer saber o que tá acontecendo. E é um livro daquele tipo que todo mundo é ruim e todo mundo não presta e todo mundo tem uma parte da culpa dessa história. Então é muito interessante descobrindo isso ao longo do tempo com os personagens e tal. Então eu gostei bastante dele. Eu, se eu não me engano, dei 5 estrelas pra esse livro, porque eu realmente gostei bastante. Então eu indico demais, assim, é um livro muito legal. É sobre uma menina que ela tá meio que envolvida no assassinato da amiga dela, e aí muitos anos depois do caso já ter quase sido encerrado, porque não, por falta de provas, eles encontram a ossada da amiga dela perto da casa dela. Olha que incrível. E aí ela é presa e tal, e aí muitas investigações, revelações e descobrimentos, enfim. Então é muito interessante, muito legal. Eu gostei bastante, assim, não conseguia parar de ler. Próximo livro que eu li é um livro que eu amei demais, e foi um livro que eu li pra uma maratona de leitura de só livros trans ou livros escritos por pessoas trans. E, gente, essa maratona me rendeu livros incríveis, que em breve vai ter mais um que eu li nessa maratona. E assim, vamos lá. Esse livro que eu li, que eu amei, que eu favoritei, é Rupture. Gente, Rupture é um livro que ele é indie, tá? Ele é bem underground, ele é self-published. E ele tá numa plataforma, inclusive, que você consegue ler ele de graça se você quiser. Você pode doar pro autor, enfim. Mas você pode ler ele de graça se você quiser, não tem problema nenhum. E eu gostei muito desse livro, gente, porque ele é muito louco. Ele basicamente é um romance, que não é pra ser um romance, mas ele é um romance. Uma pessoa, né, que é um stalker e que é um canibal. Então, eu tô sussurrando muito nesse vídeo, né? Dá pra perceber que os livros que eu tô lendo não batem muito bem das ideias. Mas enfim, eu achei muito interessante, não porque é interessante, mas é interessante não porque é legal, sabe? É interessante por outros motivos. Eu não tinha lido um livro assim na minha vida, foi muito estranho, muito esquisito. E ele basicamente manteve o outro lá em cárcere privado. Enfim, e um dos personagens é um homem trans. E eu achei muito interessante, assim, eu achei muito legal os diálogos e como foi construído. Ele é uma história bem curtinha também, mas ela é muito louca e ela é muito fora da casinha e é muito legal. Então eu gostei bastante, eu fiquei fissurada nesse livro, sinceramente, assim, foi incrível. E o outro livro que eu li nessa maratona incrível de livros escritos ou protagonizados por pessoas trans é Peter Darling, que esse aqui foi mais um que eu favoritei demais. E, gente, sinceramente, eu tô achando que esse aqui vai ser o melhor livro que eu li no ano de 2023, de sempre. Ainda nem acabou o ano, mas eu já tô achando que vai ser. Por causa que esse livro aqui, gente, sério, ele é muito lindo. Ele basicamente conta a história do Peter Pan, que ele resolve voltar para a Terra do Nunca. E o Peter é um homem trans. E nisso tudo, no meio disso tudo aí, ele acaba, né, vivendo um romance, assim, com o Capitão Gancho. Então, assim, gente, o que poderia dar errado, entendeu? É muito legal, é muito divertido. E assim, não tanto pelo esse romance, por causa que acontece, só que é mais uma coisa suave, assim, não é o principal da história. Ele fala mais sobre o que é pertencer a um lugar, o que é casa, qual é o conceito de casa e, sabe, qual é o seu lugar no mundo. Então ele fala muito sobre essas questões, assim, e é muito fofo, gente, sério, essa história eu li todo o tempo com o coração quentinho, porque é muito bonitinho, e ele traz umas mensagens bem legais, muito interessantes. E é muito legal ver essa representação, essa releitura de Peter Pan, de Peter Homem Trans, e tem uma vivência totalmente diferente. E, sabe, esse livro me trouxe de volta essa coisa da Terra do Nunca, dos meninos perdidos, por causa que, sinceramente, eu já tinha deletado na minha cabeça que Peter Pan existia, e eu tinha deletado na minha cabeça a profundidade dessa história. Então, assim, é realmente muito interessante, é muito tocante, e esse livro eu gostei demais. E também agora esse é o nosso mundo, e assim, gente, basicamente esse livro aqui é um The Last of Us dos gays. Sim, você não ouviu errado. Sabe a série The Last of Us? Que eles estão no fim do mundo, e aí tudo começa a dar errado, e aí os fungos começam a se mutar e tal, coisa assim, e uma doença e tal. Então, é basicamente isso, só que com gays. Não que The Last of Us não tenha gays, mas enfim. Basicamente é isso, sinceramente. É como se fosse o Covid, só que não tem esse nome. É um outro nome, é outra coisa assim. E dessa vez, esse vírus não vai embora. Esse vírus fica e mata, tipo assim, 99,9% da população mundial. Pois é, né, gata? Tá difícil. E aí esses dois aqui vão se encontrar no meio do caminho, vão unir forças e vão continuar tentando sobreviver juntos, tentando chegar a uma rede de apoio, tentando encontrar mais pessoas, tentando encontrar uma solução de onde tá todo mundo se reunindo depois que isso aconteceu, ou se tem alguém realmente vivo, ou se eles são os únicos nesse mundo. Então, assim, é muito legal, é muito interessante. E eu tava realmente preocupada como esse romance ia acontecer, porque como eles são só eles dois juntos o livro inteiro, eu fiquei, gente, mas e aí? Como é que
vai ser desenvolvido, vai ser bem desenvolvido, foi super legal, eu gostei bastante. Assim, ele foi um livro bem demorado, eu achei que demorou bastante. Os capítulos são curtos, mas por incrível que pareça, eu achei a escrita um pouco demorada, assim. Eu fiquei, nossa, gente, vamos, acaba de uma vez. Mas, enfim, é isso, assim, eu gostei bastante. Eu recomendo pra vocês, não é o melhor livro do mundo, assim. A tradução também, eu achei que a tradução deu uma pecada aqui, porque eu senti que teve várias expressões aqui que foram traduzidas diretamente, que podiam ter sido traduzidas de uma forma melhor, mas tá ok, tá tudo bem. Agora, voltando um pouco sobre os livros de romance de séries incríveis, né, que a gente sabe esse tipo que existe. Eu li também Lessons in Corruption e Welcome to the Dark Side, que é uma série de livros gigantesca também. E assim, gente, eu li o primeiro livro, eu achei ok. Aí eu fui ler o segundo livro, eu achei péssimo e larguei a série. Então assim, nem vou falar muito sobre eles porque não vale muito a pena, é aqueles genéricos, nem eu lembro direito mais sobre o que era. E, enfim, não recomendo muito não. Gente, vamos lá, esse livro aqui é a maior bomba do meu 2023, foi o livro que eu mais odiei. Sinceramente, o pior livro que eu li esse ano, então assim, não leiam. Esse livro é Antes de Partir, do Charlie Donlia. Isso mesmo, você deve reconhecer esse nome, né? Charlie Donlia, o mesmo autor da Garota do Lago? Sim, ele mesmo. Ele voltou mais forte do que nunca e dessa vez é com Antes de Partir, que é um livro que ele queria fazer uma proposta diferente. Ele queria ser diferentão dessa vez. Como assim diferentão, eu quero dizer? Ele basicamente falou assim, não, agora eu não quero fazer um terror, thriller, não. Agora eu quero fazer um romance com um pouquinho de suspense. E eu pensei, pô, legal, nunca li A Garota do Lago, inclusive, não li. Mas esse aqui me chamou a atenção, eu falei, pô, bem diferente das propostas anteriores do autor. Conheço alguns outros títulos dele. E eu fiquei, nossa, gente, curioso, vou ler. Gente, por que que eu li esse livro? Porque eu me odeio? Será que eu me odeio? Será realmente que eu me odeio tanto assim? Porque, gente, juro, eu nunca achei que eu fosse odiar tanto esse livro quanto eu odiei. E eu olho pra essa capa aqui e eu fico com raiva. Eu fico com ódio, porque eu jurei que eu ia amar esse livro. Eu nunca tinha lido nada do Charlie Donlia. Eu achei, nossa, esse aqui é o primeiro livro, vou ler dele, vai ser bem legal, é um lançamento, vai ser top. Gente, meu Deus do céu. Esse livro aqui é um daqueles livros que é insuportável, que tu não aguenta mais, que só quer que acabe, pelo amor de Deus, acaba. Gente, eu nem lembro direito, por causa que no final desse livro eu já tava fazendo leitura dinâmica, porque eu não aguentava mais, eu só queria que acabasse. Mas ele basicamente fala sobre um cara que ele tem um segredo, que ele tem que contar alguma coisa pra esposa, e aí ele entra no avião pra ir pra casa, que ele tá numa viagem a trabalho, aí ele entra no avião pra ir pra casa, o avião cai, e aí todo mundo morre ou não, enfim. Gente, que confusão. Nossa, e aí esse livro aqui, ele fala, tipo assim, ele mostra a Abby, né, que é a esposa desse cara, tentando se reerguer e tal, e continuando a vida dela, e superando ele aos poucos, e etc. E toda essa coisa sobre luto, e passar pelo luto. E, gente, assim, ai, que coisa mais chata, sabe? Não que eu acho o assunto chato, porque é um assunto interessante, assim. Eu admito que é um assunto interessante pra ver, né, como ela ficou depois disso, o que ela fez depois disso, o que acontece depois disso. Ninguém nunca me contou. Então, assim, eu achei interessante essa parte. Só que acabou que ficou tão chato, sabe? Ficou tão chato. E ainda tinha esse mistério que será que ele tá vivo, será que ele não tá? Ninguém sabe. Assim, gente, ai, o plot do final eu achei tão ruim também, tão chato. Tudo chato. Irritei demais com esse livro. Então, assim, não leiam. Eu não aconselho muito a ler, mas se ficar curioso, leia por curiosidade. Mas lê meio assim, despretensiosamente, porque não vai com expectativa alta, não vai. Agora, nosso penúltimo livro da lista é Hasu, Quando Eu Te Perdi. Eu li esse livro aqui por causa que eu fiz algumas publicidades pra autora, né, que é a Thalissa, que eu amo a Thalissa, enfim. E eu fiquei muito feliz de fazer essas publicidades, inclusive, achei bem interessante, bem legal. Eu sempre adoro os livros da Thalissa e espero que a gente continue, assim, com essa frequência de contato pros próximos livros dela, que eu sei que vem muito aí vários, que eu tô animadíssima pra ler. Enfim, gente, Hasu, Quando Eu Te Perdi é o segundo livro das Primaveras das Nossas Vidas, que é uma série. E o primeiro era Sakura, Quando Eu Te Encontrei, e esse aqui é Hasu, Quando Eu Te Perdi. E, gente, esse livro eu gostei tanto, por causa que, assim, eu demorei um tanto pra ler ele, por causa que ele tem as suas 600 e poucas páginas, ele é bem grandinho. Mas eu gostei bastante dele, por causa que, ao contrário de Sakura, esse livro, ele aprofunda muito mais. Ele te mostra muito mais as dores dos personagens principais e exatamente o que tá acontecendo na vida deles. Então, assim, ele aprofunda muito mais, ele mostra o lado feio dos personagens, mostra o lado feio dessas pessoas. E eu achei bem interessante, assim, eu gostei bastante dele. Ele fez realmente refletir em vários pontos, tanto da vida da Emma, né, que é a nossa protagonista principal, quanto do Queen, que é o nosso protagonista principal, que é um romance, enfim. E assim, eu gostei bastante desse livro, eu realmente gostei bastante. Ele realmente traz umas propostas, umas mensagens muito legais sobre seguir em frente, sobre acreditar em você mesmo, sobre muita coisa. Então, assim, eu realmente gostei muito desse livro, foi muito bom. E por último, o livro mais recente que eu li no momento foi The Convenience Store Woman.
Que assim, gente, esse livro aqui, ele é um livro completamente aleatório, tá? Só pra vocês saberem. Eu achei esse livro do nada, eu nem lembro como é que eu encontrei esse livro por aí, mas eu encontrei. Achei a capa bonita, achei o título muito interessante. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, é uma daquelas escritoras que eu tenho certeza deve ser aquelas escritoras que, sabe, botam umas coisas nada a ver nos livros, fazem umas loucuras doidas, tipo a Han Kang. E aí eu vi esse livro e eu achei muito parecido, mais ou menos, a estética com a da Han Kang, e eu tinha lido um trechinho, se eu não me engano, e eu achei muito interessante. Então eu fui ler, assim, achando que ia ser estilo Han Kang, que eu ia amar, que ia ser uma crítica, uma metáfora e tal. E eu fui lendo ele, procurando metáforas, procurando ler as entrelinhas. E aí, gente, eu cheguei no final do livro, e ok, eu gostei, achei interessante, uma experiência legal. Só que aí eu cheguei no final do livro, e aí eu li, né, a contracapa, né? Porque depois do e-book, o e-book parava na contracapa do livro, não parava na última página. Eu fui ler a contracapa e tinha uns blurbs de outros autores, de leitores e tal, e dizia tipo assim, nossa, ri demais, me diverti muito, achei muito engraçado, realmente, nossa, hahaha. E eu fiquei, gente, como assim riu muito? Como assim? Essa peça de literatura foi a coisa mais estranha que eu já li nos últimos tempos, sendo bem sincera. E foi aí que eu descobri, meus amigos, aí que eu descobri que, na verdade, aquilo não era uma crítica séria, não era uma coisa cheia de metáforas e uau! Aquilo era uma caricatura, era uma comédia, entendeu? Era um negócio pra ser cômico. E eu tava lendo ali, levando a sério, eu tava ali tentando ler as entrelinhas, tentando entender, e era um negócio cômico. Era pra ser piadas e humor. E aí eu fiquei pensando, putz, então eu li errado, né? Então existe esse caso de ler errado. Finalmente descobri aí, existe realmente esse fenômeno de você ler errado. E por que isso aconteceu, gente? Por que eu não entendi o que estava acontecendo naquele livro? Porque eu não leio sinopse. Esse é o motivo, eu não leio sinopse. Era um livro desconhecido que eu nunca tinha visto na minha vida, que eu peguei aleatoriamente. Era uma autora que eu não conhecia, que eu nunca tinha lido. Eu entrei de cabeça assim, sem saber de nada, achando que era uma coisa e não era. Então fica aí a lição, tá? Se você também não lê sinopse, fica aí o negócio. Leia sinopses, porque às vezes salva vidas, sabe? Às vezes salva vidas. E assim, é muito bom você poder entrar, saber o que você tá lendo. Também uma coisa boa, você não precisa necessariamente ler a sinopse, mas você pode, sei lá, pesquisar mais sobre ele na internet por vídeos, ou enfim, e ver o que o pessoal mais ou menos fala sobre ele, ou ler trechinhos sobre ele, enfim, pra você contextualizar mais o que você tá fazendo na sua vida. Mas assim, eu gostei bastante, eu gostei, eu não sei se eu dei 3 estrelas ou 4, mas foi uma leitura bacana. Enfim, gente, é isso, muitos livros, ao total 22, assim, pode não parecer muito até na metade do ano, mas é o que eu li e é o que eu tô lendo, por causa que eu realmente tô assim num ritmo mais devagar de leitura. Eu faço faculdade, eu tenho muitas redes sociais pra gerir e acaba que a minha leitura vai sendo mais lenta, vai sendo mais de a poucos. Então, assim, eu considero bastante, tem gente que considera pouco, mas enfim. E esses foram os 22 livros que eu li até agora, em 2022, e as minhas resenhas pra cada um deles. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado. Já tô sem voz, porque eu tô sem prática de gravar vídeo pro YouTube, enfim. E bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse meu comeback, assim, da minha volta aqui pra essa rede social. E comentem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, se vocês ficaram com saudade, ou sei lá, alguma coisa do tipo assim. Porque eu realmente tô bem feliz de ter voltado, eu queria bastante ter voltado e eu tava com saudade. Então, assim, é isso. Esse é o vídeo de comeback dessa rede. Muitas coisas vão vir por aí ainda, eu espero. Não tenho data ainda certa pra quando eu vou publicar cada vídeo. Eu espero manter uma certa frequência com o tempo, mas não vou botar nada, não vou assumir nada, não vou falar nada muito certo, porque nem eu sei, nem eu tenho tanta certeza assim. Então, assim, espero que tenham gostado desse vídeo, espero que tenham aproveitado, espero que tenham pego várias indicações aqui super legais. E, enfim, gente, é isso. Até o próximo vídeo.